cristão pode ou não pode usar segundo a Bíblia? Para começar a explicar um pouquinho sobre esse tema, eu preciso explicar para você a diferença entre costume e doutrina. Gente, costume é um conjunto de características de determinado povo, de determinada cultura ou de determinada época que pode mudar de acordo com o tempo ou de acordo com o lugar. Por exemplo, antigamente as mulheres tinham o costume de cortar o cabelo. Na época chamava-se de Chitãozinho e Chororó o corte. Hoje já não é muito costume das mulheres cortarem o cabelo daquele tipo de corte, né? Ou seja, foi uma coisa que mudou de acordo com o tempo. Agora, o que é doutrina? Doutrina. O que é doutrina? Doutrina é a verdade imutável de Deus. É algo que Deus determinou na sua palavra e que não pode mudar de acordo com o tempo, de acordo com a época, ou de acordo com a geração, de acordo com a cultura. São coisas que ele deixou para que seguíssemos independente da época, da geração ou da cultura, como eu já falei. Mas algumas igrejas, denominações, têm confundido o costume com a doutrina. Por quê? A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela também é um livro histórico. E ela contém alguns costumes das pessoas que viviam naquela época. E algumas denominações têm tentado trazer e colocar como doutrina, ou seja, como verdade imutável, o costume do povo daquela época. E isso é totalmente errado. Porque o que a gente tem que seguir é a verdade imutável da palavra de Deus. E não o costume de um determinado povo. Desculpa que os gritos aqui atrás, tá? Pausa. Então a gente vai começar por tópico. Tópico 1, number 1. Cabelo! E aí, eu posso mexer no meu cabelo, gente? Eu posso cortar, eu posso mudar? Porque o cabelo é o véu, porque não pode mexer. Isso é o que algumas igrejas, algumas pessoas dizem. E a base que eles usam biblicamente é 1 Coríntios capítulo 11, versículo do 3 ao 5, onde Paulo diz para as mulheres não mexerem nos seus cabelos, porque era o véu delas. Para elas não cortarem o cabelo, porque era o véu delas. E aí eu pergunto que a gente vai sempre fazer de acordo com os tópicos. Esse tópico, esse versículo, ele está sendo uma doutrina ou um costume? Tempo pra vocês pensarem. Costume, gente. Por quê? Naquela época, as mulheres que mexiam no seu cabelo, ou seja, cortavam, aparavam, faziam qualquer coisa de diferente no cabelo, eram as prostitutas, eram as mulheres que vendiam o seu corpo. Então Paulo está dizendo o seguinte: não façam nada no seu cabelo. Por quê? Senão vocês estarão se igualando às prostitutas. Mas hoje, gente, existe mulher que vende o seu corpo careca, de aplique, cabelo curto. Cabelo preto, cabelo amarelo, cabelo azul, cabelo virgem. Então não existe mais essa. Entendeu por aí? Tá, costume. Number 2. Tópico 2. Cabelo do homem. Afinal, existe alguma doutrina, uma verdade imutável que diga que o homem tem que ter o cabelo curto ou o cabelo longo ou os dois? Vamos lá, gente. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, a gente vai perceber que os homens daquela época tinham o costume de cortar os seus cabelos, deixarem curtos. Eles não deixavam os seus cabelos crescerem, não deixavam longos. Por quê? Estudando historicamente, eles eram ditos como homossexuais. Então tá aí o ideal de que o cristão naquela época tinha que ter o seu cabelo curto. Pra quê? Pra não ser confundido com os homens que tinham decidido Namorar outros homens, ok? cabelo longo. Em 2 Samuel capítulo 14, versículo 26, já fala que Absalão deixava o seu cabelo crescer e ele cortava e o seu cabelo era bem longo. Então, gente, era um costume nessa época de Absalão os homens teriam os cabelos longos também. Ou seja, são costumes ter ou não ter o cabelo longo. Isso não existe uma doutrina bíblica que diga que o homem tem que cortar ou não o seu cabelo. Tópico 3. Algumas igrejas são adeptas do véu, né? Realmente, na Bíblia fala que a noiva, né, tem que ter o seu véu para se manter pura, para se manter honrada, né? Mas a mesma Bíblia fala no versículo 15 do capítulo 38 de Gênesis que uma mulher foi reconhecida como prostituta justamente porque ela estava usando um véu. Ou seja, em alguns lugares o véu era honra, mas em outros era o mesmo que ser prostituta. Então não existe uma doutrina bíblica dizendo que a mulher tenha que usar o véu ou não.
Vamos falar da calça jeans. É o terror da mulherada, a mulher que gosta de usar uma calça jeans. Gente, eu amo calça jeans, super confortável, super linda. Me sinto ótima. Mas e aí? Crente, mulher, pode usar calça jeans? Vamos na Bíblia. As igrejas, né, as denominações que dizem que a mulher não pode usar calça, elas se baseiam no seguinte versículo. Deuteronômio 22:5. Mas essa passagem é onde Moisés está dizendo que as mulheres não podem se vestir como homens e que os homens não podem se vestir como mulher. O que Moisés está falando aqui? De que a mulher não pode usar calça? Não. Naquela época nem existia calça, então não tem como Moisés estar falando disso. Na verdade, o que Moisés está falando aqui é de se travestir. De você ser mulher e se vestir como homem querendo ser um homem. Ou de você ser um homem e se vestir como mulher querendo ser mulher. Ou seja, até se você comprar uma calça jeans de um homem que você achou bonita e no seu corpo ficou legal, se a sua intenção não é se parecer com um homem e sim usar uma calça jeans, não tá errado. O erro está em você querer ser um homem. Então, gente, não existe base bíblica para dizer que a mulher não pode usar uma calça. Existem várias calças lindas e customizadas, ok? Então usem, mulheres. Sintam-se lindas e te digo que existe muita calça jeans muito mais decente que saia, ok? 5. Joias. Vamos lá, gente. Joias. Ezequiel, capítulo 16, do versículo 11 ao 13, diz Deus que ele vai comparando ali Jerusalém como se fosse uma mulher, e ele diz que adornou essa mulher de muitas joias, de pendentes, de brincos, de pulseiras, de braceletes. Então vamos lá, se Deus fosse realmente contra as joias, ele compararia Jerusalém a uma mulher e diria que deu joias para essa mulher? Se fosse algo tão ruim e tão amaldiçoado, será que Deus daria joias para Jerusalém? Algumas pessoas vão dizer assim, tá, Samila, mas em Isaías capítulo 3, do versículo 16 ao 24, Deus está dizendo que vai tirar os pendentes, que vai tirar o bracelete, que vai tirar o brinco de Jerusalém. Tá, mas aqui, gente, ele não está dizendo que ele vai tirar porque o pecado está nos braceletes ou nos brincos. O pecado não está nas joias. Aqui, se você for ler com cuidado, ele está condenando o orgulho. O pecado não estava nas joias, e sim no motivo pelas quais as mulheres estavam usando as joias. Elas usavam para quê? Para pisar umas nas outras. Usavam por orgulho, usavam por soberba. O que eles estavam condenando era a intenção do coração e não as joias, tá? Que eu estou usando aqui. Mas em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, aí algumas pessoas dizem que aqui Paulo está dizendo que não pode usar joia. Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o seu enfeite, que o seu melhor, não seja o seu exterior, a sua roupa bonita ou a sua joia. Que o seu melhor esteja dentro do seu coração. O que ele está dizendo é o seguinte, não adianta você ficar toda linda por fora, se emperequetar toda e ficar toda maravilhosa, se por dentro você não é nada disso, você não tem nada disso. Ele não está condenando as joias, ele está condenando as pessoas que prezam mais pelo seu exterior do que pelo seu interior. Tá, Samila, mas e 1 Timóteo 2, 9? Vamos ler o que está escrito? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. O que ele está dizendo aqui? Se enfeitem. Se atavie é se enfeite, mas se enfeite com bom senso, não é com um monte de ouro. Não é com a cara toda pintada, não é com aquele vestido precioso, aquele vestido pra você se mostrar, você chegar a pan, aquele sapato com um laço gigante. Gente, é tudo com bom senso, aquele short mega curto, aquela calça super justa, não. Ele não tá dizendo pra você parar de se produzir, ele tá dizendo se produza, mas com bom senso. E agora, número 5. É 5? É 5 ou não, gente? Acho que eu me perdi. Próximo tópico, a gente vai falar sobre maquiagem. Maquiagem é coisa de Jezabel. Maquiagem é coisa de pecadora. As pessoas que dizem que não se pode usar maquiagem, elas se baseiam na seguinte passagem, pasmem vocês. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Essa passagem fala que Jezabel pintou os seus olhos para seduzir um homem. E esse homem não era o homem dela, ok? E aí as pessoas dizem que a maquiagem é o pecado. As pessoas ligam a maquiagem a Jezabel. Então é a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim, gente, não tomem banho, porque Jezabel tomava banho, então isso é pecado. Gente, não tenham filhos, porque Jezabel teve filhos, isso é pecado. Então tudo que Jezabel fez é pecado. Só porque ela, que era uma pessoa ruim, usou maquiagem, isso significa que pessoas boas não podem usar, porque isso vai fazer elas serem igual a Jezabel. Gente, o pecado aqui não foi usar maquiagem.
O pecado aqui foi a intenção pela qual ela passou a maquiagem. Na verdade, em todo tempo que Deus olha é o coração. Ela passou maquiagem pra ficar bonita? Não. Ela passou maquiagem pra ficar bonita pro seu marido? Não. Ela passou maquiagem pra ir linda pra igreja? Não. Ela passou maquiagem para seduzir um homem que não era dela. Então, o pecado não estava na maquiagem, mas sim na intenção do coração de Jezabel. Então, gente, não tem problema nenhum em usar maquiagem. Depende da intenção do seu coração. Vamos pro próximo tópico. E aí, mulheres podem ensinar na igreja? Estou falando disso porque eu sou pregadora da palavra de Deus. As pessoas têm me chamado para ministrar a palavra. Em alguns lugares eu sinto certo desprezo, sabe? Os homens às vezes não aceitam muito a gente. E eu queria falar para vocês sobre isso. Mulher pode ou não ensinar? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31 diz que todos profetizavam. E quem profetizava também ensinava no templo. Isso significa que era costume, naquela época, todos podiam ensinar, inclusive as mulheres. Já em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 12, elas não podiam ensinar. Então, existiam costumes bíblicos em que em alguns lugares elas podiam e em outros não. Não existe uma doutrina bíblica, não existe uma palavra de Deus dizendo: ei, mulheres, não preguem. Ei, mulheres, eu não vou usar vocês. Ei, mulheres, fiquem quietas. Não. Existe Paulo dizendo para elas ficarem em silêncio. Paulo não era Deus. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: algumas mulheres estavam querendo passar acima dos homens naquela época. Então, por conta disso, Paulo achou melhor que elas não falassem mais. Gente, pintar cabelo, pintar unha, tá? Eu não achei uma base bíblica dizendo que podia ou que não podia. Mas algumas pessoas dizem o seguinte: se Deus quisesse que você fosse loura, ele tinha feito você loura. Então você não pode pintar o cabelo. Tá, então eu vou falar uma coisa pra você que pensa assim. Se Deus quisesse que você não fedesse, ele não tinha colocado CC no seu sovaco. Querida, então não precisa usar desodorante, fica fedendo, porque se Deus quisesse você cheiroso, querida, ele tinha feito você com desodorante natural. O erro, gente, o erro é deixar de seguir a doutrina imutável e não o costume bíblico, ok? É claro que tudo é com bom senso, a palavra diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mesma coisa que não tenho nada contra, mas a mulher é cristã e quer pintar o cabelo todo de azul e tá vários piercings na orelha e na cara e no olho. Eu posso dizer pra você que isso vai te levar pro inferno? Não. Não posso. Não achei base bíblica nenhuma dizendo que se você pintar o seu cabelo ou se você furar a sua orelha, você vai pro inferno. Então eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer uma coisa. Quando Paulo diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele tá falando de testemunho. Eu posso dizer pra você que provavelmente você até vai pro céu se o seu coração estiver em Deus. Mas será que você vai levar alguém com você? A gente tá se importando muito com a gente. Eu vou fazer a tatuagem mesmo, eu vou encher a cara de piercing mesmo, o que importa é meu coração com Deus, tudo bem. Mas será que você tá arrastando outras pessoas do mundo? Alguém tá olhando pra você e dizendo assim: aquela ali é cristã, eu quero seguir ela. Se tiver alguém olhando pra você e dizendo, mesmo você com todas as suas tatuagens na cara e com o seu jeito, né, mais extrovertido, você ainda estiver levando gente pro céu, cara, você tá melhor que eu. Porque talvez você esteja ganhando mais gente pra Deus do que eu. Então eu não tô aqui pra julgar. Mas sempre tente viver a sua vida com bom senso pra Jesus. E o que a gente vai percebendo aqui é que em todo tempo o que importa é o coração. Deus chega pra Samuel e diz o seguinte: ei, Samuel, vai lá ungir o meu rei. E quando ele chega na casa de Jessé, tá todo mundo lá e ele olha lá pro bonitão e quer ungir um bonitão pra ser rei. Imagino que o bonitão hoje em dia nas igrejas seria aquele cara de terno, de gravata. Seria um homem sem piercings, um homem sem tatuagens, um homem com uma Bíblia bem grande de estudos debaixo do braço. E Deus olha e fala assim: ei Samuel, eu não vejo como você vê. Eu vejo coração. Ou seja, Samuel, esse pode até não ter piercing, esse pode até não ter tatuagem, esse pode ser aquele cara certinho pra você. Mas é aquele esquisitinho que tá lá cheio de carrapicho, tratando das minhas ovelhas, que eu quero ungir como rei. Então o que importa é a intenção do teu coração. Para encerrar aqui, é que com tudo que eu falei aqui biblicamente que você pode usar, mesmo assim, existe algo que é doutrina bíblica, e essa doutrina ela está em 1 Pedro 2,13, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior. Isso é doutrina. Por mais que o não usar calça não seja uma doutrina, existe uma doutrina de que você tem que ser submisso à sua autoridade que é sobre a sua vida. Ou seja, se você é da Assembleia como eu sou e a sua igreja diz não use calça, a minha igreja no caso não posso usar calça dentro da igreja, mas posso usar fora,
Eu jamais vou para minha igreja de calça, porque eu estaria indo contra uma doutrina bíblica que diz que eu devo ser sujeita à autoridade que está sobre a minha vida, que no caso lá é o meu pastor. Então respeitem as suas autoridades, ok? Suas coberturas espirituais. Ou você vai procurar uma outra igreja que tenha mais a sua cara, ou você vai ficar onde você está, respeitando as regras da sua igreja. Algumas pessoas vão dizer assim, tá, mas eu também quero seguir os costumes bíblicos à risca. Tá, ok, então só vou dar 2 costumes para você seguir. O primeiro, nós vamos falar de Sara. Sara, como não podia ter filhos, o costume era o seguinte, então vai lá na minha serva, tem relações sexuais com ela e faz um filho nela. Então você quer seguir à risca costume da Bíblia, vai ter que fazer isso também. Ah, mas eu ainda quero seguir os costumes. Ok, então vou te dar mais um costume. Deuteronômio 21, 18, 23. Se o seu filho for rebelde, você tem que matar ele. Pois é, gente, costumes e costumes. Então o que a gente tem que seguir é a doutrina de Deus, é a palavra de Deus, e não os costumes daquela época da Bíblia, ok? Eu quero dizer que eu falo isso respeitando a opinião de todos que pensam diferente de mim, porque nisso a gente também manifesta o nosso cristianismo. A gente precisa respeitar uns aos outros. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, espero que vocês compreendam o vídeo. Eu quero dizer para você que é novo aqui no canal que vocês se inscrevam, porque provavelmente em breve mesmo vou estar postando um outro vídeo com uma nova temática. Peço que vocês também deem sugestões de tema para eu estar falando aqui e explicando dentro da Bíblia. Eu também vou estar postando vídeos de ministrações inteiras minhas nas igrejas que eu vou estar indo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês dêem um joinha aqui. E se me conhecem aqui do YouTube, lá no Face eu também tenho uma página, chama Samela Gonçalves Pacheco. E lá vocês vão ver vários vídeos também de ministrações da palavra. Eu espero que vocês sejam alcançados pelo amor de Deus. E eu quero dizer a última coisa. Algumas pessoas se concentram muito no que eu não posso fazer como cristão. Como cristão, o que eu não posso fazer? Eu não posso beber? Eu não posso fumar? Eu não posso ser indecente? Eu não posso fazer isso ou aquilo? Mas eu queria dizer para você que é cristão, para você se focar mais no que você pode fazer. Existem muitas coisas que você pode fazer. Você pode ser a diferença por onde você for. Você pode ser um instrumento de cura. Você pode ser um instrumento para transformar a sua casa, a sua família, a sua geração, a sua nação. Você pode. Deus abençoe vocês.